Ótima noite, pessoal. Estamos aqui para mais um tema transversal. A gente vai falar um pouquinho esse mês sobre comunicação. E para isso, a gente trouxe a Érica Borges, que ela é analista, né, da Inmetame, uma querida, inclusive, né, já trabalhei com ela, uma pessoa sensacional. Ela que trabalha com desenvolvimento de gestores, treinamentos comportamentais e de autoconhecimento dentro do Metame. Fala um pouquinho para a gente de você, Érica. Olá, pessoal, tudo bem? Ótima noite. Sou a Érica. Bom, vou falar um pouquinho da minha trajetória assim para vocês e vou falar um pouquinho também desse tema que ele é super interessante, super importante, que é comunicação. Bom, a gente vai começar a apresentar para vocês um pouquinho dessa comunicação positiva. Onde eu faço aqui? Como que eu faço para... ótimo. Bom, e aí começando falando um pouquinho da minha trajetória, né? Eu sou da área de humanas, minha formação acadêmica. Eu sou enfermeira, tenho algumas especializações em gestão de pessoas, dou treinamentos comportamentais, mas começou mesmo esse interesse por comunicação, melhorar a comunicação, foi quando eu era adolescente, eu era responsável por um grupo de jovens. Comecei pelo grupo de jovens da igreja, da minha comunidade. Logo após entrei na faculdade, comecei também a dar aula, fui coordenadora de educação infantil, trabalhei como professora de ciência com educação de jovens e adultos. E lá, com jovens e adultos, eu tive que melhorar minha comunicação, porque era uma comunicação muito voltada para tanto jovens e adultos, são comunicações muito diferentes. Tive uma experiência por um bom período no IASES, né, e lá eu tive que desenvolver a forma de se comunicar com adolescente infrator. Então, eu trabalhei muito tempo como educadora social, e a comunicação tinha que ser uma comunicação não violenta, porque eles já vieram de um ambiente agressivo, violento. Então, era uma comunicação para criar conexão com essas pessoas. Trabalhei como inclusão social. O trabalho de inclusão no IASES foi mais voltado para a comunidade, né, para as pessoas, para incluir esses internos na comunidade. Então, eu tive que melhorar um pouquinho a comunicação até para ter acessibilidade para eles na comunidade. Bom, o IASES, ele é um instituto, né, que ele atende a partir de socioeducativo do Espírito Santo, e eu trabalhei um bom tempo com educadora social, com inclusão social, como gerente, né, da ONG, trabalhei numa ONG por um bom período, e lá eu tive que me esforçar um pouco mais para saber como se comunicar com diversas faixas etárias. E logo após vim para o Grupo Inmetame. Eu já faço 10 anos aqui na instituição, na empresa. Trabalho com desenvolvimento de pessoas, que é o quê? Trabalhar com equipe, liderança, gestores, treinamentos comportamentais. E uma coisa interessante, né, aqui na Inmetame, que eu aprendi um pouco da psicologia positiva. Né? A empresa ela acredita muito de uma comunicação positiva, de palavras, frases, afirmações positivas. A gente acredita que isso a gente atrai para nós. Então, aqui a comunicação é um pouco diferente. No IAS era uma comunicação mais confrontativa. Na Inmetame é uma comunicação mais positiva. É uma comunicação de ter conexão com as pessoas. E aí, falando de conexão, falar um pouquinho do conceito, né? O que é comunicação? Comunicação é uma palavra derivada do termo latino, comunicare, que significa partilhar, participar algo, tornar comum. É o ato de comunicar, uma atividade essencial na vida e sociedade. Todos nós temos necessidade de se comunicar. Até se a gente colocar uma pessoa para ficar num ambiente, numa gruta, né, afastada da sociedade, essa pessoa ela vai querer se comunicar de alguma forma. Ela vai querer nem que se comunicar com a natureza, com os animais, mas todo ser humano tem necessidade de comunicação. E aí falar um pouquinho, né, o que é comunicação eficaz? Comunicação eficaz
é quando a gente fala, quando nós falamos e sempre é compreendido pelo interlocutor. Tem um autor, o Marshall, a gente fala que ele é o pai da comunicação não violenta. E ele fala muito sobre isso, que a comunicação é aquilo que você, não é somente aquilo que você fala, mas é aquilo que você também entende. Então, comunicação eficaz é quando falamos e é sempre compreendido pelo interlocutor. E aí, Bruna, se você quiser perguntar alguma coisa também, né, sobre a comunicação eficaz, você pode ficar à vontade, tá bom? Bom, alguns ruídos na comunicação. A emoção é um ruído, a insegurança, desvio de atenção, a falta de interesse, uma audição seletiva pode ser um ruído. Às vezes a pessoa está com atenção em uma outra coisa, às vezes ela não está escutando até o final. Ou às vezes a pessoa ela simplesmente tem uma opinião formada sobre o assunto e acaba não ouvindo. Então, isso pode gerar alguns ruídos na comunicação. A interpretação pode ser o mais equivocada. E comunicação assertiva? O que é? É uma habilidade fundamental para estabelecer relacionamentos saudáveis e efetivos. É uma expressão clara e direta de pensamentos. Comunicação assertiva é sentimentos e necessidades. É você identificar qual que é o seu sentimento naquele momento e qual a necessidade também naquele momento que não foi suprida. É respeitar ao mesmo tempo opiniões e limites dos outros. Que as pessoas são diferentes, nós somos diferentes. E as pessoas também pensam de forma diferente. E aí, aproveitando também um pouquinho, falando um pouquinho de conversas saudáveis. Quando a gente fala de comunicação, a comunicação é uma coisa que é aprendida, né? A gente existe técnicas para isso, mas a gente também vai criando com as relações, com as vivências. Então, como ter conversas saudáveis? Ao iniciar uma conversa, o que eu sugiro, né? Seja objetivo e claro com a pessoa. Evite perguntas acusatórias, de imposições. Sempre utilize perguntas abertas. Esteja preparado para ouvir. Eu falo que toda vez que a gente vai conversar com alguém, a gente tem que estar preparado para ouvir essa pessoa. E, aliás, se eu não tenho condição de ouvir, porque às vezes eu estou com muita demanda, sugiro você combinar um horário, marcar um outro momento com essa pessoa, porque eu tenho que estar preparado para ouvir. E às vezes eu posso ouvir coisas boas e coisas ruins, mas eu tenho que estar preparado para ouvir. Bom, escuta simpática. Falar um pouquinho de escutar o outro, de ouvir as pessoas. Escuta simpática, a gente fala que é quando a gente não dá atenção à dor. Tenta proteger o outro da dor, foca na resolução do desafio. Às vezes a pessoa está trazendo às vezes o aluno está trazendo um sentimento que ele não está bem, está passando por uma dificuldade, e às vezes a gente tenta amenizar essa dor. Isso é uma escuta simpática. Agora, escuta empática é quando eu percebo e considero a dor desse aluno, desse adolescente, dessa pessoa. É quando eu valido a dor como algo importante para o outro. É o que a pessoa está sentindo. Dor, sentimento de tristeza, também é um sentimento humano. Então, validar a dor como algo importante para o outro, foco na pessoa. Eu vou abrir espaço para manifestações de sentimentos. Eu vou respeitar o tempo, né, de superação para a dor, escutar com acolhimento, com respeito, com conexão. Então, quando eu faço uma escuta empática, eu me coloco no lugar do outro. Quando eu faço uma escuta empática, eu vou sentir a dor do outro naquele momento. E assim eu crio conexão. Então, fazendo esse movimento, pensando também no aluno, nos pais, principalmente, como que eu crio essa conexão com ele? Ouvindo ele, sem interromper, ouvindo ele, deixando ele falar as dores dele, para depois você devolver isso para ele. Mas deixa ele falar até o final. Porque a gente fala muito aqui na empresa, né? Às vezes a gente faz muitos atendimentos com as pessoas. Todos os colaboradores aqui na empresa são ouvidos mais de 4 vezes ao ano. E a gente tem um foco, tem uma abordagem, né? Tem uma diretriz.
a gente brinca, né, entre a gente, né, no gestão de pessoas, que a nossa desculpa é o atendimento, mas de verdade é para a pessoa se ouvir. Quando a gente fala para alguém uma dor e a pessoa escuta até o final, ela está se ouvindo também. Ela também está tomando consciência daquilo que ela fala. Então, apoia muito na tomada de consciência. Então, a gente vai passar um videozinho, né? Como ouvir, né? O que é uma escuta simpática e uma escuta empática? A Riley esqueceu de mim. Ei, vai ficar tudo bem. A gente vai ajudar. A sala de comando nos espera. Pra que lado é a estação? Eu tinha até um plano de viagem. Ei, olha a cosquinha! O monstro cosqueta apareceu! Ei, Bing Bong, olha isso! Ó, brincadeira nova. Você aponta a direção da tal estação e nós caminhamos pra lá! Vai ser tão legal! Vai, vamos pra estação! Que pena que levaram seu foguete. Era uma coisa que você amava. Se foi pra sempre. Tristeza, não piora as coisas. Desculpa. Era tudo que eu tinha da Riley. Aposto que vocês têm várias lembranças. Oh, tenho muitas. Nós já voltamos no tempo pra tomar café 2 vezes. Que incrível. A Riley gostou? Gostou sim. Minha melhor amiga. É, que triste. Eu já tô bem. Bem, a estação fica por aqui. Como você fez isso? Não sei. Ele tava triste, então eu escutei. Ei! Olha o trem! Bom, a gente passou esse vídeo para mostrar a diferença, né? De como você se comunica com a pessoa de uma forma de não querer acessar a dor do outro, ou quando você se comunica de uma forma empática, se colocando no lugar do outro. Cria uma conexão, a pessoa se sente melhor, ela se sente conectada naquele momento. E aí, como criar essas conexões com as pessoas? Existem algumas perguntas poderosas que é importante, às vezes, a gente fazer. Um exemplo, como você se sente em relação a isso? Às vezes, um aluno, né, um filho, às vezes o próprio pai, né, tá relatando uma dor, né, relatando uma dificuldade. E aí você faz uma pergunta, como você se sente em relação a isso? Ou o que você acha possível fazer para resolver essa situação? O que você acha que pode fazer? Ou melhor, né, quais são as suas preocupações em relação ao assunto? É fazer a pessoa também pensar. Você poderia me explicar melhor o que você quis dizer com isso? Existe alguma alternativa que você está considerando? Você pensou sobre isso? Pensou melhor? São perguntas poderosas que a gente cria conexão com o outro. E aí, quais são as vantagens de utilizar perguntas na comunicação assertiva, na comunicação não violenta? A vantagem é o quê? Estimular a participação da pessoa, demonstrar interesse, principalmente. Trazer clareza e esclarecimento. Trazer clareza e esclarecimento é extremamente importante numa comunicação assertiva. Porque quando não tem ruídos na comunicação, dificilmente vai ter algum desafio. Estimular a reflexão da pessoa e resolver os desafios, os problemas. Comunicação eficaz. O que ela apoia? Ela apoia nos relacionamentos interpessoais e também influencia no meio profissional, né? Para mim, a gente fica mais tempo no trabalho do que em casa, ou na escola do que em casa. Então, a gente criar movimentos, influenciar o nosso meio com uma comunicação mais assertiva, mais positiva, com certeza o ambiente vai ser mais positivo para as pessoas. Com certeza vamos ter bons relacionamentos.
E aí uma sugestão, né, entre comunicação entre pais e filhos. Evitar fazer imposições. O que eu sugiro para os pais, né, que estão ouvindo, ou para os alunos? Isso é para os dois, né? O que pode melhorar uma comunicação entre o pai e o filho? Evitar imposições, acusação, perguntas, né, diretas, de acusação, fazer perguntas abertas, né? Me explica melhor sobre isso, como que você está se sentindo, como foi o dia hoje, mas o que está acontecendo? Me fala um pouco melhor sobre isso. Então, quando eu faço uma pergunta aberta, eu evito fazer imposições. Escutar seu filho com atenção, eu falo até mais do que isso, né? Escutar seu filho com coração. Outra coisa importante também é peça a opinião do seu filho em situações que afetam a família. Então, tudo que vai afetar a família, pedir a opinião do filho, né? Do seu filho. Porque ele vai se sentir importante nessa família. Porque a opinião dele também é relevante, porque ele também faz parte da família. Então, tem um livro do Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e ele cita um livro inteiro sobre isso. Ele fala do senso de importância das pessoas. Todos nós queremos ser importante em algo, naquilo que nós fazemos. Quando o filho se sente na posição de filho em casa, e quando os pais perguntam opiniões importantes, ou para decisões importantes, cria um nível de conexão muito grande, de bons relacionamentos, de boa comunicação. Uma outra coisa importante também é evitar realizar promessas em vão. Se eu não tenho certeza, se eu não consigo garantir, então eu evito falar. Eu não vou garantir algo porque cria uma frustração, né? Cria uma expectativa. Então, evitar realizar promessas. Simplesmente fala com seu filho. Fale com ele. Pergunta como foi o dia, como está sendo a atividade, está tendo dificuldade na atividade, nos exercícios. Conversa mais. Pergunta como foi seus pais, como foi o dia dele, como foi o trabalho. Isso melhora a comunicação. Falar um pouquinho agora sobre comunicação não violenta. O nosso referencial aqui é o Marshall. Marshall, ele é considerado uma referência, né, em muitos países, comunicação não violenta. E ele criou algumas ferramentas, algumas técnicas também de como lidar, de como conversar com o outro. Então, comunicação não violenta é uma abordagem para se relacionar de uma maneira mais autêntica e desarmada. É criar conexão com o outro, ou seja, desligando o modo de ataque e defesa que aprendemos a utilizar ao longo da vida e permitindo nossas vulnerabilidades sejam mostradas. Hoje eu não estou muito bem. Hoje eu não preciso o tempo todo dizer que eu estou forte. No dia que eu estou triste, eu vou falar que estou triste. Então, é criar conexão e desarmar. É ser eu mesmo. É criar empatia. Então, comunicação não violenta. Por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Então, vamos dar um exemplo aqui. Imagina o filho, né, quer fazer uma atividade, um esporte, ou quer ir para uma praça, quer sair com os amigos, e o pai fala, não, você não vai, você vai ficar em casa. Na hora, provavelmente, o filho vai ficar com muita raiva do pai. Muita raiva. Por que ele não deixou eu ir? Então, por trás de todo comportamento tem uma necessidade. Então, se eu parar e observar por que meu pai não quer que eu saia nesse horário para a praça, tem um motivo, tem uma necessidade. Às vezes é de segurança, às vezes é de ter tempo com a família, às vezes pode ser vários motivos. Tem uma necessidade por trás disso. Então, por trás de todo comportamento existe uma necessidade que não foi suprida. E a gente fala que existe também uma tomada de consciência, que ela pode ser tanto interna, o que está acontecendo dentro de mim, como eu estou me sentindo. Eu estou com raiva porque meu pai não me deixou ir na praça. Como eu estou me sentindo? Por que isso me gerou tanta frustração, tanta raiva? E ter uma tomada de consciência externa, o que está acontecendo com o outro, mas por que ele não deixou? Tem um motivo, tem uma necessidade por trás disso. Então, na comunicação não violenta, a gente fala que a gente tem conversas saudáveis, difíceis, mas de forma branda, de forma suave. Então, vou falar um pouquinho para vocês de uma técnica que eles utilizam muito na comunicação não violenta, de 4 passos.
A primeira seria uma observação. Vamos dar um exemplo. Imagina que teve uma discussão na casa de vocês. Você discutiu com uma pessoa muito querida, muito próxima em casa, e você ficou muito magoado. Falaram coisas muito pesadas um para o outro, e eu estou muito chateado, magoado, ofendido. Então, o primeiro passo numa comunicação não violenta é o quê? Você se afastar e fazer uma observação. Observações aqui. Como foi a conversa, como foi as falas da pessoa, o que está gerando conflito, por que a gente discutiu, como foi a discussão. Só que quando eu faço essa observação, eu faço isso na parte racional, fatos e dados, nas interpretações. Eu não posso observar no meu sentimento. É fatos e dados. O segundo passo seria o quê? Sentimento. Tá, agora eu lembro como foi a discussão. Qual o sentimento que eu estava aflorado dentro de mim? Eu estava com raiva, fiquei chateado, fiquei frustrado, fiquei com medo, fiquei preocupado. Qual o sentimento que gerou essa discussão em mim? Por que eu fiquei tão irritado? E depois eu começo a observar a necessidade, o sentido de estar frustrado. Qual a necessidade que não foi atendida? Por que eu fiquei tão triste porque eu não fui liberado para ir para uma praça? Por que me fiquei tão chateado com isso? Vou dar um outro exemplo, né? A mãe geralmente trabalha o dia inteiro e aí chega em casa e as louças estão sujas. Aí a mãe chega e fala para a família inteira: estou irritada porque vocês não lavaram as louças. Isso é uma comunicação agressiva. Agora, se eu chegar em casa e falar assim, olha, estou irritada porque estou cansada e gostaria de chegar em casa e as louças estejam limpas, ou encontrá-las limpas. A comunicação ela é mais acessível. Outro exemplo, estou chateado com você, você me fez ficar triste. Não é você que fez triste, quem está triste sou eu. Então, eu estou triste porque não tivemos... Olha, estou bem triste porque a conversa que nós tivemos não foi uma conversa tão agradável, fiquei frustrada, fiquei mal. Quando a gente vai conversar com as pessoas, eu converso a partir da minha necessidade. Então, eu tenho que falar de mim. É eu que estou chateado, eu que estou irritado. Então, quando eu crio uma conexão, quando eu falo a partir do meu sentimento, eu já crio conexão com a outra pessoa. Qual que é a necessidade minha que não foi suprida? Agora, qual que foi a necessidade dos meus pais de não ter deixado ir para a praça à noite? Tem uma necessidade, às vezes é preocupação, às vezes aconteceu alguma coisa, ele fica preocupado. Então, qual que é a necessidade daquele conflito? E por último, a gente faz o pedido, né? Cooperação para mim é importante, para conviver bem, gostaria de conversar sobre os acordos, gostaria da gente combinar sobre a limpeza dos pratos, das louças. Então, no final, a gente faz o pedido, a negociação, para que seja melhor, para que a gente resolva isso. Então, na comunicação não violenta, a gente fala de 4 passos. Observação, observar como foi, lembrar como foi a discussão de forma bem racional, o sentimento que isso gerou em mim, a necessidade minha e do outro que não foi suprida, e no final o pedido, né? A reconciliação, a conversa, para que a gente resolva isso. A gente fala que a comunicação não violenta, ela é um convite para conversas corajosas. Tem que ter coragem para falar das suas vulnerabilidades. Tem que ter muita coragem. Ô, Érica, deixa eu te intervir só um pouquinho. Eu gostei muito do exemplo da praça, porque eu também trabalho em escola, né? O treinamento também doutrino ainda. E aí, né? Muitas vezes eu vejo alguns pais que os alunos chegam e perguntam: pai, eu posso participar disso? Não. Seco, sabe? Então, eu vejo muitas vezes que a criança fica confusa. Tipo assim, por que não? Né? Exatamente. E na comunicação não violenta, a gente tem que ter clareza. Então, olha, meu filho, eu não gostaria que você fosse, porque eu fico preocupada. Esse não é um horário bom, por causa disso, por causa daquilo. Explicar o motivo, o porquê das coisas é importante. É igual uma criança pequena, né?
Eu estava conversando com uma pessoa agora recente, e a gente estava falando sobre criança pequena. Quando você fala para a criança, ó, não pode, isso não pode, a criança vai lá e faz. Agora, quando você explica para a pessoa, para a criança, ó, não pode por causa disso, disso e disso, a criança entende. A criança entende, o adulto também vai entender, o adolescente também vai entender. Quando a gente explica o porquê das coisas, o porquê que não pode, por que eu não gostaria que você fosse lá. Então, explicar, ser claro, né, esclarecer as coisas é muito importante. Só o não já não é o suficiente. Olha, eu gostaria que você não fosse por esse motivo. Bacana. É isso que eu queria que você explicasse um pouquinho. Como o não, ele sozinho é vago, a criança não vai entender, né? Então, perfeita a sua explicação, que realmente, se você explicar os motivos e deixar claro, até muitas vezes os meus alunos têm esse costume, eu falo que não pode, e acabo me perdendo fazendo alguma coisa, eles, tia, não pode, você vai se machucar. Então, assim, eles mesmos acabam levando para a vida deles. Só Exatamente. ressaltar, assim. Explicar o motivo é importante. Até por uma questão também de importância, entender por que não pode. Perfeito. Bom, e que recado que eu daria para os pais, né, que estão ouvindo, para os alunos? Eu falo que quando a comunicação ela é saudável e efetiva, os pais podem ajudar seus filhos a se tornarem adultos independentes e responsáveis, enquanto os filhos podem aprender a confiar e respeitar seus pais. É uma relação. A relação do pai, a figura do pai é importante, dos filhos também. Então, quando a comunicação é saudável, com certeza esses filhos vão ser adultos independentes. E também esses filhos podem aprender a confiar nos seus pais. É uma troca. E aí a gente deixa também um referencial, né, do livro que eu comentei, de Comunicação Não Violenta. E eu estou aberta a perguntas, Bruna. Então, nossa, foi super clara. Eu acho que sensacional. Eu sou até suspeita para falar um pouquinho, que eu acredito que abordou tudo que me vem na mente. Mas uma coisa que eu gostaria, assim, que a gente tentasse apoiar um pouquinho os pais. A questão da tecnologia, ela veio para tentar aproximar as pessoas de longe. Porém, muitas vezes em casa ela acabou afastando as pessoas, né? Como que os pais podem tentar não cair nesse erro, né, de acabar se afastando, usando algumas estratégias ou situações para poder se aproximar? A gente teve até um aluno recentemente que a gente está atendendo, né, que ele falou que se sentia sozinho, que a mãe fica muito no celular, vai para o quarto e se fecha, que o pai não conversa muito, e aí acaba se sentindo muito sozinho, solitário, né, porque às vezes a pessoa se sente ouvido no treino. Então, assim, o que os pais podem fazer para não cair nesse erro? Bom, é uma pergunta bem complexa, né? Mas o que eu sugiro para os pais, né? Primeiro, tomar consciência disso, né? Porque o celular, isso não é só para os pais, para todos nós, né? A rede social, né? A informação. Se a gente não se atentar, a gente perde muito tempo em rede social, em internet, na comunicação em si, que prende nossa atenção. Agora, é importante os pais também combinar com os filhos horários. Ó, tem um horário para me olhar as mensagens, tem um horário para a gente assistir um filme junto, tem um horário para a gente fazer uma atividade física, tem um horário para fazer uma comida junto, marcar um final de semana com a família. Então, criar hábitos de ter coisas com a tecnologia, porque é um caminho sem volta, mas de ter conexões com as pessoas. Porque hoje a tecnologia veio para conectar, mas ao mesmo tempo ela afasta. Então, se a gente não se atentar, todos nós, isso é para todos nós, se a gente não se atentar e criar hábitos saudáveis de conversas, de diálogos, a gente pode criar barreiras também. Uma outra coisa que E a gente perde a qualidade de comunicação da família também, né? Entre a família. Uma outra coisa que eu sugiro também, né? Falando um pouquinho sobre celular, às vezes o filho está chateado porque a mãe só vive no celular e não conversa. Seja corajoso.
Fala, mãe, vamos marcar algumas coisas pra gente. Eu tô me sentindo mal, porque toda vez que eu chego em casa a gente não consegue conversar. Eu me sinto desconfortável, eu sinto sozinho. Falar do sentimento, a gente tem que, às vezes, mostrar a nossa vulnerabilidade. Se o adolescente, né, falar da sua vulnerabilidade para o seu pai, para o seu familiar, pode ser que o familiar entenda, poxa, olha o que eu estou fazendo. Às vezes ele nem tem consciência que está fazendo isso. De ser corajoso e falar, vamos marcar alguma coisa para a gente fazer junto, porque eu estou me sentindo sozinho. Imagina. É ter coragem para falar isso. Eu falo que são conversas saudáveis. Comunicação não violenta é isso. Eu posso simplesmente acusar ela, tá vendo só, eu tô me sentindo sozinho. Não, eu tô mal com isso. Eu tô triste, eu gostaria de ter momentos juntos com você. É difícil, né, falar dessa forma, mas são conversas corajosas. Perfeito. Eu acho que é isso mesmo. A gente passa por esses desafios, né? Porque, querendo ou não, a rotina, ela vem, a correria, o cansaço, e a gente tem que ter esse olhar. Bom, acho, Érica, que abordou tudo que eu queria saber, que os nossos pais também. Gostaria muito de agradecer por disponibilizar o tempo para vir falar um pouquinho para a gente, para nos trazer essas informações que são muito importantes, afinal de contas, nós que vivemos em sociedade não conseguimos viver sem a comunicação, sem o outro, né, o processo interpessoal. Então, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de ouvir você e a sua experiência, viu? Se quiser deixar um último recadinho para a gente. Eu que agradeço pela oportunidade, em nome da Imetame, e por vocês também, né, a oportunidade que vocês abriram para nós, para a gente falar um pouquinho. E eu falo que a comunicação, acho que na comunicação não violenta, o mais importante é criar conexão com as pessoas. E a gente cria conexão se colocando no lugar do outro. Acho que esse é o recado que eu deixo, é esse. Se colocar no lugar do outro, criar mais conexões. Eu falo que são relações humanas, né? Estar próximo do outro. É isso. Gratidão. Gratidão, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Até gente. a próxima.